Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estar junto com você mais uma vez nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, esse projeto que tem o apoio do ITEC, da Assembleia de Deus, do Departamento de Escola Bíblica Dominical e da DCTV, todos aqui da cidade de Criciúma. Estamos junto com você trabalhando a Escola Bíblica Dominical na sala de juvenis, idade etária prevista para a faixa de 15 a 17 anos, uma idade onde o assédio, as questões mundanas, são muito incisivas sobre esses jovens. E cabe a mim e você, de uma forma direta, através da influência do Espírito Santo, ajudar, dar ferramentas, subsídio para que esses jovens, através do conhecimento bíblico, possam enfrentar com galhardia as dificuldades que lhes são impostas pelo mundo. Estamos trabalhando o segundo trimestre do ano de 2023, o título geral da lição: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino. Aqui de cara você já pode fazer um comentário com o seu adolescente, com o seu juvenil, para mostrar para ele que essa lição nós estamos falando de salvação, estamos falando de cura, estamos falando de resgate, de restauração do relacionamento do homem com Deus. Isso você já pode sempre estar trabalhando coisas novas em relação ao título da lição, para que não fique no limbo, para que as informações que o autor coloca na lição sejam sempre bem trabalhadas. Você vê que nós já estamos na 6ª lição e cada lição a gente faz um comentário diferente sobre o título geral, porque dá sempre para você chamar o teu aluno a participar desse desenvolvimento do título, para que ele compreenda melhor todo o contexto das lições. Ele tem poder sobre as doenças. Esse é o tema específico da lição de hoje, a lição de número 6, que está prevista para ser exibida no dia 7 de maio desse ano de 2023. Ele tem poder sobre doenças, ele tem o poder de resolver, de curar, de resgatar. E aqui, quando falamos de doença, a cura que Cristo nos dá não é só devolver a nossa saúde, mas devolver a nossa alma ao relacionamento com Deus, é devolver o meu espírito a Cristo Jesus, no sentido de que nós possamos, através do encontro com Cristo, voltar a termos intimidade com Cristo. Então, ele tem poder sobre as doenças e todo tipo de doença, física, mental, a doença financeira, que tem gente aí que está doente financeiramente porque não sabe administrar seus ganhos. Tudo isso Cristo resolve através do seu imenso amor. Seguindo em frente, vamos agora trabalhar a leitura bíblica em casa, que é essa leitura que eu costumo falar para vocês que é muito importante que seja trabalhada no contexto da lição, porque ela dá toda essa panorâmica de tudo o que discutiremos na lição de hoje. Se você fizer um bom comentário sobre essas leituras bíblicas que estão sugeridas aqui pelo nosso autor, certamente você estará dando 70%, 80% da tua aula sem medo de errar. É muito interessante a intimidade que tem essas sugestões com o contexto de toda a lição. Segunda-feira, o nosso autor sugere Isaías capítulo 53, versículo 4, e ele subtrai a ideia seguinte: Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Quando você vai olhar o versículo sugerido para a terça-feira, Isaías 53 e 5, que é continuidade, você vê que os dois versículos estão falando de quê? Do sacrifício vicário de Jesus, do sacrifício que Cristo fez para substituir o meu e o teu pecado, do sacramento que Cristo fez para resgatar a mim e a você, do preço que ele pagou, e foi preço de morte, preço de cruz, pagou com sua própria vida. Então você veja que os dois versículos lá você já pode ensinar sobre esse papel fundamental que Cristo tem na nossa vida, que sem Ele nada seríamos e nunca poderíamos voltar a ter intimidade com Deus. Então Ele substituiu o meu e o teu pecado, Ele entrou, Ele se fez sofrer por mim e por você, para que eu e você pudéssemos então ser resgatados. Quarta-feira sugere o nosso autor, Êxodo 15, 26, o nosso autor diz assim: o Deus que sara. E quando você vai lá estudar, você percebe claramente que Deus sara, mas tem que ter uma atitude antes disso. Você tem que ter fé e você tem que obedecer. É uma das contrapartidas para que você possa se relacionar bem com Deus. Quinta-feira, Lucas capítulo 5, versículo do 17 ao 26,
Jesus cura um paralítico, né? Aqui você vê que claramente que Cristo, ele tem poder para perdoar e curar, porque nessa passagem ele não só cura o paralítico, mas ele também perdoa. Então vamos notando a intimidade que tem esses versículos. Ele está sempre falando de cura e salvação, cura e salvação. Aqui, quando ele cura esse paralítico, ele também salva a alma do paralítico. Marcos 10, 46 a 52, é o versículo de sexta-feira. Jesus cura um cego. De novo, a fé. Ele sempre a cura relacionado com salvação, com fé, né? Então, aqui, nessa passagem específica, o próprio Cristo diz que a fé que salva, a fé que salvou. Mateus 7, 18 a 26, é o versículo para sábado. Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue. E aqui, quando você vai vendo esses versículos que o nosso autor sugere, você vê, então, a intimidade de todos esses versículos, de segunda a sábado, todos falando de cura, e todos falando de salvação, todos falando de cura física e de cura espiritual, todos falando do resgate, e todos os versículos também falando da fé que nós temos que ter em Cristo Jesus. Os objetivos específicos da nossa lição, como falamos sempre, é um objetivo basicamente teu, professor. É explicar a origem das enfermidades, saber que temos um Deus que cuida da nossa saúde e pontuar que Jesus tem poder para salvar e restaurar a saúde das pessoas. O texto bíblico encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e preparando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E olha o privilégio que você tem, olha o privilégio que eu tenho. Jesus seguia ensinando, e é isso que nós podemos fazer, imitar a Cristo, principalmente nessa questão de ensinar, mas ensinar com autoridade. E a autoridade que você vai ter para ensinar é quando você crê naquilo que você ensina, quando você realmente entende aquilo que você ensina e quando você deixa o Espírito Santo falar através do teu ensino para ajudar as pessoas. Então, nós somos privilegiados, sim, em termos em nossa vida um ministério tão promissor e tão gratificante que o próprio Cristo exerceu quando aqui esteve conosco. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 9, versículo do 18 ao 30. Eu destaquei aqui, quando você vai ver essa pequena sugestão do nosso autor, você vai ver que só aqui tem cura de 4 pessoas. Só nesse versículo, nessa leitura bíblica sugerida em classe. E eu destaquei o versículo 28 e 29, que diz assim: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: credes vós que possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. E tocou então os olhos dele e dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha aqui, o Cristo fala que seja feito segundo a vossa fé. Então, esses cegos foram curados. Claro que Cristo tinha o poder de fazer o que quisesse, ele tem. Mas aqui, Cristo declara que a cura aconteceu por causa da fé que aqueles cegos tiveram em Cristo Jesus, no poder que Cristo tinha de cura. E é só assim que nós podemos seguir nos relacionando com Deus, nos entregando e tendo a certeza de que Cristo salva. Ou seja, sem fé nós não seremos nada, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se relacionar com Deus. E aqui fica muito claro, a salvação, a cura depende principalmente da minha e da tua fé. Que nós possamos, então, desenvolver no nosso jovem uma capacidade nova de se relacionar com Deus e que essa capacidade seja totalmente dependente da fé que nós temos que ter em nossos corações. Seguindo em frente, nós vamos aqui ver que a cura divina, diante do avanço da medicina e tecnologia, continua fazendo parte do plano de Deus. Amado, aqui é muito interessante esse comentário do nosso autor, porque muita gente não entende que os remédios, não entende que os médicos, que a tecnologia é também dádiva de Deus. Claro que alguns homens usam isso de uma forma desconectada da intimidade com Deus e usam para o mal, mas na essência tudo que o homem cria é consequência do poder de Deus na vida desse homem.
E como temos o livre-arbítrio, a gente acaba, muitas vezes, usando isso de forma equivocada. Então, toda essa tecnologia moderna, né, ela pode e deve ser usada para o bem-estar do ser humano, e sempre nós, crentes, botando o crédito para Cristo. A depressão, a insegurança, o toque, doenças como câncer, todas elas têm cura através de quê? Através de Deus. E se você tem a ferramenta da medicina, da tecnologia para te ajudar, é porque Deus disponibiliza isso para você. Ponha na sua cabeça que a tecnologia em nada subtrai a importância de Deus nessas curas, nesses tratamentos dessas doenças que às vezes são tão violentas. Vamos seguindo em frente. A origem das enfermidades é o primeiro tópico. E aqui fica muito interessante, nós já discutimos nas lições anteriores, né, sobre a origem das enfermidades. Tudo, absolutamente tudo de ruim, né, de incômodo, de destrutivo que acontece com o ser humano, ela tem como consequência a queda, ela tem a sua origem, o seu nascedouro na queda, no momento em que Satanás ousa usurpar o trono, tentar usurpar o trono de Deus, é expulso do paraíso, e a partir dali começa então a tragédia da humanidade, porque na sequência ele vai e influencia o casal Adão e Eva, para que a partir daí toda a humanidade passasse a sofrer junto com ele, porque ele já estaria sofrendo, foi expulso do paraíso. O diabo com certeza sofre bastante. E junto ele levou a humanidade para dividir e compartilhar com ele esse sofrimento que só será sanado, que só será eliminado, extinguido a partir do momento que eu e você nos convertemos e acreditamos no poder salvador de Cristo Jesus. Então a origem, né, está ali, no momento em que o diabo cai e no momento que o homem é expulso do paraíso. A partir disso, todas as enfermidades começaram a aflorar. Por quê? Porque o ser humano nasceu para ser perfeito, o ser humano foi criado para não sofrer, foi criado para a eternidade. No entanto, através do livre-arbítrio, ele prefere aceitar a sugestão do diabo do que obedecer a Deus. E isso foi o que causou toda a tragédia da humanidade, a desobediência. A partir da desobediência, tudo que é ruim, tudo que é nefasto também caiu sobre o homem. E vamos levando isso até o grande dia do arrebatamento, onde eu e você seremos assunto aos céus e viveremos de uma forma alegre e feliz nas bodas do Cordeiro. Segundo o subtópico, depois da queda, né? Ao lermos a Escritura Sagrada, fica claro que as enfermidades físicas e mentais são resultados do pecado. E aqui, quero falar, o nosso autor quer falar que não é só o trabalho, a pessoa diz, muita gente diz que o trabalho é consequência do pecado. É mentira isso, tá? O trabalho é dádiva, o trabalho é bênção, não tem nada a ver com o pecado. Quando, ainda no paraíso, Cristo, o próprio Deus, deu vários trabalhos, desculpa, vários trabalhos para Adão fazer, botar nome nos animais, cuidar da terra, povoar a terra. Então, o trabalho não é consequência do pecado, o trabalho é bênção de Deus, ok? Mas as doenças, sim, são consequência do pecado. Desculpa, amigos, eu estou meio pigarreando. Então, todas essas doenças, todas essas enfermidades que avassalam a humanidade, elas são consequência do pecado, tanto a física quanto a mental e quanto a espiritual. O segundo tópico, um Deus que cura, que cuida da nossa saúde. E aqui é a contrapartida, né? Se o pecado trouxe toda a tragédia sobre a humanidade, toda a doença, todo o pecado, todo o sofrimento, Deus entra em ação e a partir daí ele começa a cuidar e zelar. Isso culmina com a vinda do próprio Cristo Jesus em seu sacrifício vicário, que são os 2 primeiros versículos que nós lemos na nossa lição em casa. Então você veja a intimidade que tem aqueles versículos com a lição. Então Cristo cuida da gente, Deus cuida de mim e de você. Deus quer que eu e você sejamos salvos. Deus quer o nosso resgate. Para tanto, e tão somente para tanto, basta que você creia em Cristo Jesus e seja um servo obediente. Não é um preço caro.
você não tem grandes renúncias. Aceita Cristo como teu Salvador e obedece, que tudo ficará normal na tua vida. Aceite a soberania de Deus. Então, Deus cuida de mim, Ele sara o meu corpo, Ele sara a minha alma, Ele sara o meu espírito. O segundo subtópico, uma dieta para uma vida saudável. E você vê aqui que Cristo, que Deus é tão generoso, que lá em Levítico Ele nos mostra os vários alimentos que nós podemos comer. Quando você olha todos aqueles alimentos que são proibidos, principalmente naquela época, onde a tecnologia, no sentido de preservar a carne, no sentido de preservar a alimentação do animal doméstico, era o mais arcaico, você vê que todas aquelas restrições, ela tem a ver também com a saúde. Então, Deus cuida de mim e de você em todos os pormenores da nossa vida. O tópico 3, Jesus salva e restaura a saúde. E aqui, o que é que ele está falando aqui? Restaurando, salvando e restaurando. Salva a pessoa, restaura a intimidade nossa com Deus, ou seja, nos reconcilia com Deus e lava a nossa alma, cuida do nosso espírito. Então, ele salva a minha alma, o meu espírito e ainda restaura a minha saúde. É isso que Cristo faz. Então, Cristo tem o poder sobre todas as doenças. Cristo tem o poder sobre todas as dificuldades. Cristo é um instrumento através do qual eu e você, e somente através dele, eu e você podemos e vamos ser salvos. E vamos ser recuperados na saúde. Por exemplo, aqui você vê que eu não estou bem de saúde, você vê que eu estou tossindo. Mas eu creio piamente que já já essa tosse estará cessada, que já já minha saúde estará restaurada. E a minha salvação, eu tenho certeza também que à medida que eu me envolvo com Cristo, a minha salvação é confirmada a cada passo que eu dou em direção a obedecer, em direção a me reconciliar com Deus. Um exemplo típico é o que acontece comigo agora. Restaura a minha saúde e salva o meu espírito. Segundo em frente, o sistema de saúde nos tempos de Jesus. Aqui você pode fazer uma analogia, amados, com o nosso autor está querendo mostrar, é que as dificuldades sanitárias daquela época eram muito diferentes da de hoje. Não havia encanamento básico, não havia água potável para todo mundo, não havia essa facilidade que tem da gente abrir uma torneira e já ter uma águazinha boa para beber. Então, todas essas dificuldades já aconteciam no tempo de Cristo, já aconteciam no Antigo Testamento, e com o passar do tempo, o homem foi aperfeiçoando, foi desenvolvendo novas tecnologias, e hoje nós temos mais condições de termos como diria para ti, uma condição sanitária melhor. E isso não quer dizer que não temos doença em função disso, mas vai melhorando, e à medida que o homem melhora e resolve coisas novas, vem doenças novas e transformam coisas que eram normais em coisas ruins. Isso vai acontecer, essa relação de destruição que o diabo quer para o homem até o final dos tempos. Só vai, como muito bem diz aqui o nosso segundo subtópico, resolvida com o Deus que cuida da nossa saúde, com o Deus que cuida da nossa vida. Esse Deus restaura, esse Deus recupera. Dito isso, meus amados, eu destaquei aqui para concluir, foi para nos resgatar do pecado que Deus... Foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo. Né? O diabo veio para destruir, para roubar, para massacrar, e Cristo veio para nos resgatar, para fazer exatamente o contrário. Para derrotar o inimigo, para jogar ele no lugar que ele deve ser jogado, que é um lugar de penúria, e através da tua fé, como disse todos os versículos sugeridos para ler em casa, através da nossa fé nós sermos resgatados em Cristo Jesus. Então, Cristo veio para nos resgatar, teve o seu sacrifício vicário, veio, sofreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos, então, ter o privilégio da reconciliação. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você possa ser produtivo, que você possa ser usado de uma forma intensa para influenciar o teu jovem a caminhar diligentemente em direção à salvação. Um forte abraço e até a próxima.